Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática para você tentar resolver. E a pergunta é a seguinte: qual que é o valor dessa expressão numérica aqui disposta para vocês responderem? Temos aqui 5 fatorial mais 4, abre parênteses, 4 fatorial menos 2 ao cubo, fecha parênteses, dividido por 8. Resolva de forma correta e na ordem correta e deixe nos comentários aí qual opção de resposta você marca. Qual alternativa é a correta? A, B, C ou D? Vamos juntos resolver essa questão. Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Eu trago vídeo todos os dias para vocês, tá bom? Se você puder deixar o seu like, também fortalece muito o meu trabalho e a gente vai crescer juntos aqui no YouTube, beleza? Vamos agora resolver essa questãozinha. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é resolver na ordem correta, como eu disse para vocês agora há pouco, tá? E quando a gente tem parênteses em uma questão, a gente já vai direto para dentro dele. Dentro dos parênteses é tudo que a gente deve resolver primeiro. E aqui a gente tem uma operação que é o fatorial, que ele depende exclusivamente desse 4 e essa potenciação. A gente pode resolver as duas separadamente por causa dessa subtração. Então a gente vai começar resolvendo esse 4 fatorial aqui. Por definição, o 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Em outras palavras, é só você pegar o valor que está sendo aplicado e multiplicar pelos números que vêm antes dele, né? Os anteriores, os antecessores dele, até chegar no número 1. 4, 3, 2, 1, e é só multiplicar. Se a gente fizer essas continhas, 4 vezes 3 é igual a 12, 12 vezes 2 é 24. Então, eu já vou colocar aqui 24. 4 fatorial, então, é igual a 24. Da mesma maneira, a gente pode resolver esse 2 ao cubo. A nossa definição é um pouquinho diferente, tá? De potenciação é diferente do fatorial. Eu vou repetir o 2 em uma multiplicação 3 vezes. Então, é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 8. Em outras palavras, eu vou colocar aqui 5 fatorial, vou manter por enquanto, mais 4, abre parênteses, 24, que é o valor do 4 fatorial, menos 8, que é o valor que a gente encontrou do 2 ao cubo. Tudo isso dividido por 8. Muito bem. Agora a gente deve resolver 24 menos 8, que é 16. Então, sem enrolação, 5 fatorial mais 4 vezes 16. Lembrar que se eu já resolvi tudo, eu posso tirar os parênteses, tá? Dividido por 8. Nessa parte da operação, a gente tem essas multiplicações e essa divisão. E temos esse fatorial. Vamos resolver primeiro o fatorial? Então, vamos colocar aqui o 5 fatorial. É a mesma definição do 4 fatorial, só que começa no 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se a gente fizer essa continha, dá 5 vezes 4, 20, 60, 120. 120 é o valor do 5 fatorial. Já posso substituir no lugar dele aqui 120. Mais 4. Aproveitar aqui o espaço, né, a gente já pode fazer essa multiplicação. 4 vezes 16 é igual a 64. E a gente faz da esquerda para a direita, por causa que multiplicação e divisão têm a mesma prioridade, beleza? 64 dividido por 8. Muito bem. Agora, essa adição deve ficar por último e eu vou resolver essa divisão aqui. Então, vai ficar 120 mais 64 dividido por 8, a gente pode lembrar da tabuada, né? O 64 ele é um múltiplo, ele é um quadrado perfeito, é um múltiplo de 8. E 8 vezes 8 é igual a 64. Portanto, 64 dividido por 8 só pode ser 8. E agora a parte mais fácil da nossa questão, né? 120 mais 8, aí não tem nem segredo, né? 128. Muito bem, gente. Já vou até circular para a gente aqui o valor correto dessa nossa expressão numérica. 128 é o valor da nossa questão. E aí eu convido você, nessa parte da questão, ir para o nosso próximo desafio, que é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse 28. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, dessas operações novas que eu trago, já deixa aí nos comentários também qual que é o valor que você encontrou para você me ajudar aqui no vídeo, beleza? Vamos começar com o 6 fatorial. O 6 fatorial, gente, é muito simples. A gente já aprendeu como que calcula o fatorial. Então, a gente vai aplicar a mesma ideia nesse 6 aqui. Só que agora, novamente, ao invés de começar em 5 ou em 4, eu vou começar em 6. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fica grandinho? Fica, mas é só resolver as continhas, tá? 6 vezes 5 é igual a 30.
30 vezes 4 é 120, 120 vezes 3 dá 360 e 360 vezes 2 é 720. Olha só o tamanho que ficou isso, hein, gente? 6 fatorial, portanto, é igual a 720, que passou um pouco longe da nossa resposta, então já podemos eliminar essa opção de resposta, beleza? A próxima é igual a raiz quinta de 32. A raiz quinta de 32, gente, a gente vai fazer o seguinte, vou ensinar para vocês um método interessante para calcular raízes. A gente vai fatorar esse elemento aqui, ó. E a fatoração nada mais é do que você pegar o número e dividir pelos números primos, tá? É fatoração por números primos. E aí a gente vai começar. O primeiro que a gente vai dividir é o número 2. Eu posso até, inclusive, listar os números primos aqui para vocês, porque a gente vai utilizar na próxima operação, tá? Então já aproveita aqui, lista os números primos, os primeiros pelo menos, começando pelo 2, depois o 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Esses aqui já são suficientes. A gente vai dividir então por esses primos. O 2 é primo, então 32 dividido por 2 é 16. 16 ele continua sendo par, então vai dividir por 2 de novo, dá 8. 8 é par, divide por 2 dá 4. Divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Chegamos aqui no final da nossa fatoração, tá bom? Agora a gente tem que agrupar aqui, ó, de 5 em 5. Por que de 5 em 5? Porque o nosso índice da raiz é 5. E, de fato, ó, 32 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado à quinta potência. Olha que legal, gente. 2 elevado à quinta potência. Se a gente substituir aqui dentro, ó, fica raiz quinta de 2 elevado à quinta. E aí fica fácil, porque raiz quinta com potência de expoente 5 pode simplificar, né? Então, essa aqui corta com essa. Então, o resultado final aqui da nossa questão, da nossa opção, na verdade, né? É igual a 2. Ficou bem longe também, né? Mas olha que interessante, é um método legal para você poder calcular qualquer tipo de raiz, inclusive raízes quintas, que são um pouco mais difíceis de pensar de cabeça, certo? Muito bem. A próxima é o primorial, que eu disse para vocês que depende desse conjunto de números aqui chamado de números primos, tá bom? O próprio nome já nos diz, tá? Esse aqui é um número chamado de primorial. Vou até escrever para vocês aqui. Muita gente tem dúvidas nesse conjunto, nessa operação, né? Primorial é o nome dessa operação, tá bom? E aí, esse primorial nada mais é do que eu multiplicar os números que são primos menores ou iguais ao 7, que no caso aqui é o número que está sendo aplicado à operação. Então, a gente vai pegar todos os números primos menores ou iguais que 7, considerando, inclusive, o número 7. Então, o 7 está aqui. Ele vai entrar na nossa multiplicação. O 5 também. O 3 também e o 2 também. Em outras palavras, se você quiser listar sem esse conjunto, vai ser 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E é só fazer essa multiplicação. 7 vezes 5 é 35. Isso a gente lembra da tabuada, né? 35 vezes 3, vamos fazer a continha, ó. 35 vezes 3. No fundo vai ser 90 mais 15, né? 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 105. 105 vezes 2, aí é fácil, né? 210. Passou um pouquinho do nosso valor, mas olha, chegamos num número bem interessante. O 7 primorial, então, é igual a 210. E por último, para a gente poder exercitar um pouquinho mais de potenciação, como a gente fez aqui em cima, basta elevar 2 à sétima potência. Para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar 2 e vamos multiplicar por ele mesmo 7 vezes. 4, 5, 6, 7 vezes. Olha que legal. E multiplicar por 2 não é difícil, tá, gente? Só você fazer de cabeça as primeiras, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Aí 64 vezes 2, que é a maiorzinha, vamos fazer aqui, ó. 64 vezes 2, 2 vezes 4 é 8, 2 vezes 6 é igual a 120. 2, esse é 12, né? Que no caso vai ser 128 o resultado dessa potenciação. E olha que legal, 128 é exatamente o valor que a gente estava procurando. Logo, se eu circular aqui, a gente já sabe então que a nossa resposta bateu com a nossa expressão.
A alternativa correta, então, dessa questão, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você gabaritou a questão. Vamos para a próxima. Se liga nessa questão que eu trago para vocês. Qual é o valor dessa expressão numérica? Temos aqui 6 ao quadrado menos, abre parênteses, 2 ao quadrado, fecha parênteses, tudo isso elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Percebo que essa questão explora bastante aqui a questão das potências, inclusive potência de potência, que é uma propriedade interessante também, e claro, algumas operações legais que eu trago para vocês aqui nas opções. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo por aqui, tá bom? Eu trago vídeos todos os dias de matemática para vocês. Se você puder curtir esse vídeo também, eu fico muito feliz, fortalece demais o meu trabalho. Agora vamos resolver essa questãozinha explorando um pouquinho aqui de cada uma dessas operações que estão aparecendo aqui pra gente nessa questão. Primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar do nosso PENDAS, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é resolver dentro dos parênteses. Dentro dos parênteses a gente tem uma potência. Mas você pode pensar o seguinte, existe uma propriedade da potência de potência, que é quando eu tenho parênteses e duas potências, né, uma seguida da outra. E a gente pode utilizar essa propriedade para livrar aqui, né, dessa questão do parênteses. E para isso a gente vai multiplicar os nossos dois expoentes. 2 vezes 2. Essa é a propriedade da nossa potenciação. Por que que isso funciona? Porque, olha só que legal, 2 ao quadrado, por definição, é igual a 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, certo? E se a gente usar a propriedade da potenciação que envolve multiplicação, a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 2. Isso aqui é 4. E de fato, então, 2, se a gente multiplicar aqui em cima, vai ser exatamente esse nosso novo expoente. Então é isso que a gente vai fazer. A primeira potência eu vou manter 6 ao quadrado. Menos, agora depois de executar essa propriedade da potência de potência, vai ficar para a gente 2 elevado à quarta potência, mais 2 elevado ao quadrado, que é a segunda potência, certo? Agora a gente tem 3 potenciações para poder resolver. 6 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 elevado à quarta potência. A gente vai resolver uma de cada vez, lembrando da definição dessa operação, que é muito legal e muito útil, tá? O 6 ao quadrado, ele vai ter o seguinte, eu tenho um valor aqui que é chamado de base, que é esse 6 aqui, e tem um expoente, que é esse númerozinho menor que fica em cima, certo? Então, como que vai funcionar? A base é o número que se repete na multiplicação, e o 2 seria o nosso quantificador, a quantidade de vezes que esse número se repete. Em outras palavras, 6 elevado à segunda potência é igual a 6 vezes 6. E uma outra forma de ler isso, né? 2 fatores 6. Isso que significa 6 ao quadrado. E se a gente multiplicar 6 por 6, é igual a 36. Basta lembrar da tabuadinha, né? 6 vezes 6 é igual a 36. É um quadrado perfeito, nome que ganha aí por causa do expoente ser quadrático, tá? Quadrado perfeito vem do nome da potência de expoente 2, que é o quadrado, beleza? Então a gente vai ter aqui agora 6 ao quadrado é igual a 36. Já vou colocar o valor dela aqui, tá? Menos o 2 à quarta é mais uma operação envolvendo potenciação, que a gente deve resolver, tá? Vou colocar aqui pra gente 2 elevado à quarta e vamos ver quanto que dá isso. 2 elevado à quarta potência nada mais é do que 2 vezes 2, 2, 2. São 4 fatores 2. 4 por causa do expoente e 2 por causa da base. Se a gente multiplicar, olha lá, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Excelente! Então, descobrimos que 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Se a gente colocar no lugar dele aqui, ó, 36 menos 16. Já vai facilitando a nossa vida na resolução da nossa expressão numérica, certo? Mas agora o 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, gente, se a gente colocar aqui de vermelho novamente, né? É a mesma coisa que a de cima, só que ao invés de ser 4 fatores, serão apenas 2 fatores. E aí você vai fazer 2 vezes 2. Mas não se confunda, tá? Não é porque tem 2 aqui e 2 aqui que é 2 vezes 2, tá? É uma coincidência, porque é 2 vezes, são 2 fatores 2. Então, 2 vezes 2 por causa disso, tá? 2 vezes 2, então, será
igual a 4, que é o valor da nossa potenciação. Agora acabou a dificuldade, né? É só fazer subtração. 36 menos 16 é 20. Mais 4, a gente está fazendo um de cada vez. E 20 mais 4 é igual a 24. Excelente, gente. Descobrimos aqui o valor de mais uma operação, de mais uma expressão numérica. Nossa missão agora é a gente descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse 24. Será que é o 3 fatorial, o 7 primorial, o 4 duplo fatorial ou 4 fatorial simples? Vamos descobrir? Venha junto comigo para você descobrir qual dessas operações que é o 24. O 3 fatorial ele tem uma definição bem legal, tá? Ele começa o 3 multiplicando por todos os números menores ou iguais a ele, números naturais, tá bom? Então, em outras palavras, numericamente, teremos aqui 3 vezes o antecessor do 3, que no caso é o 2, vezes o antecessor do 2, que aqui é o número 1. Se a gente fizer essa multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 é igual a 6. E não é a nossa resposta. Embora a gente já tenha agora descoberto aqui como que funciona esse fatorial, não é uma daquelas opções que a gente procura para poder marcar, beleza? O 7 primorial agora, gente. Esse símbolo de hashtag é o primorial. Para isso, a gente vai precisar de um conjunto de números chamado de números primos, e eu vou listar aqui alguns elementos para vocês primos, tá? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante, tá? Até chegar no infinito. Esses números são infinitos, mas pra gente aqui, esses aqui já são suficientes para resolver. Como que funciona o primorial? Eu vou pegar todos os números que são menores ou iguais a 7, mas eles devem ser primos e vou multiplicar. Então, eu vou circular aqui nesse conjunto todos esses valores. O 7, ele entra na nossa jogada, porque inclui o próprio valor, tá? Depois temos o 5, o 3 e o 2. Então, para montar a nossa questão, a nossa operação aqui, será 7 vezes 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente multiplicar, 7 vezes 5 dá 35, 35 vezes 3 dá 105 e 105 vezes 2 é igual a 210. Excelente. Descobrimos o valor dessa operação, mas ainda não é aquela resposta desejada, tá bom? A próxima operação é o 4 duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele tem uma definição muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como que resolve. Para poder fazer o duplo fatorial, a gente vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o número aplicado. Nesse caso, o que é uma paridade, né? Eu vou explicar para vocês. O número 4 ele é um número par, então a paridade dele é ele ser par. Nada mais a paridade de número nada mais é do que ele ser par ou ímpar. A gente classifica ele dessa forma, tá bom? Então, o 4 sendo par, eu vou multiplicar apenas os pares menores ou iguais que 4. Então, eu vou começar pelo próprio número 4, multiplico pelo par que vem antes dele, que no caso é o 2, e o par que vem antes do 2 é o 0, então eu não coloco o 0 na minha multiplicação. Se eu multiplicar isso aqui, dá igual a 8. E 8 é o valor do 4 duplo fatorial. Parecia que era essa a nossa resposta, mas ainda não é, tá bom? A próxima é o 4 fatorial, e aí sim, essa aqui é mais conhecida. A gente já fez, inclusive, o exemplo com 3, e essa aqui a gente vê na escola. Então, vamos montar agora essa operação para o número 4. Começando, então, do número 4, vou multiplicar pelo antecessor dele, depois o antecessor do 2, depois o antecessor do 1. Opa, o antecessor do 2 e para, né? O antecessor do 2 é o próprio 1. 4 vezes 3 dá 12 e 12 vezes 2 é igual a 24. E essa aqui, gente, é aquela resposta desejada. A gente queria encontrar esse 24 e encontramos. Portanto, a resposta correta do nosso desafio, a opção correta, né, é a opção letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou essa questão. Um grande abraço a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa questãozinha de matemática básica e convido você a tentar resolver junto comigo essa expressão numérica que temos aqui. Abre parênteses, 9 dividido por 3
vezes 4 dividido por 3, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Deixe nos comentários e vamos resolver juntos aqui detalhadamente, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é qual dessas operações eu devo fazer primeiro. E aí você pensa o seguinte, nessa expressão a gente tem, além dessa potência que está fora do parênteses, a gente tem divisão e multiplicação. E aqui outra divisão. Essas duas operações, gente, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Elas estão baseadas aqui na mesma definição. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou resolver da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, né, é fazer essa divisão aqui e logo em seguida a multiplicação e depois a outra divisão. Então, vamos começar fazendo 9 dividido por 3. E 9 por 3 não é difícil. Isso aqui é igual a 3. Vou escrever aqui e vou manter todo o resto. Vezes 4 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Nesse passo agora, a gente tem, de novo, da esquerda para a direita, essa multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12, e eu vou manter a divisão por 3. Excelente. Ao quadrado também vou manter. E por último, a última coisa que devemos fazer nessa questão é o nosso 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, 4 vai ser 4 ao quadrado. E se a gente resolver essa potência, que vai ser baseada aqui na definição da potenciação, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui, gente, é igual a 16. E 16 é a nossa resposta desse desafio. Você conseguiu chegar no 16? Meus parabéns, caso você tenha conseguido. Agora, a nossa próxima missão é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse resultado 16. Vamos comigo acompanhar cada uma dessas operações? Existem operações aqui que são diferentes e eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Começando pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, é uma operação muito interessante da matemática e eu vou mostrar para vocês como que se calcula. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, devemos conhecer os fatoriais. Os fatoriais, por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial, a gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais ao 5, por exemplo, que está sendo aplicado aqui, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o fatorial simples, tá? Só que o nosso caso aqui envolve um fatorial duplo. Isso aqui, o que acontece? Ao invés de multiplicar todos os naturais, eu vou sempre alternar um dos números que estão aparecendo para a gente na ordem. Então, em outras palavras, o número 5, sendo um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que 5, menores ou iguais ao 5, né? Então, no caso, se eu colocar o duplo fatorial aqui, eu vou ter que eliminar o 4 e eliminar o 2. Portanto, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Quase coloquei o 2 aqui, né? 5, 3 e 1, que são os números ímpares menores ou iguais que 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Olha só, chegamos muito próximo do nosso resultado, mas não é a nossa resposta, certo? Já podemos eliminar a opção letra A. A gente vai agora para a segunda opção, que também é baseada em uma potenciação, assim como a gente fez o 4 ao quadrado aqui. Só que o nosso expoente agora é o número 3. Como que funciona uma potenciação dessa forma? A quantidade que está no expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, cortou aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E no nosso caso aqui, sendo 3, eu vou repetir esse 3 vezes. É só fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Essa é a definição dessa potenciação. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27.
Muito bem. 27 é o resultado de 3 ao cubo, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, mais uma opção já eliminada da nossa possibilidade de resposta, tá bom? A terceira operação que a gente vai ver aqui é o primorial. Os números primoriais, né, o primorial de um número, ele vai depender exclusivamente de um conjunto numérico muito específico, que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. E esses números você já deve ter ouvido falar na escola, né? A gente aprende no ensino fundamental, depois no ensino médio também. E eles são números que possuem apenas 2 divisores. Unicamente 2 e sempre 2, tá? Então vamos pensar o seguinte. Um número que sempre é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Então tem que ter sempre 2. Por isso, justifica do número 1 não ser primo, porque o 1 é dividido por 1 e é divisível por ele mesmo, só que ele só tem um divisor. Então, a gente vai precisar ter 2 divisores. Então, no caso, os números primos são 2, 3, 5, 7. Parece que está seguindo todos os ímpares, né? Mas chega no 9, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, já dá para dividir por 3. Então, ele não é primo. O próximo primo depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 também não é, depois 17 e assim por diante, tá? Os números primos aqui são muito importantes, poderia fazer até um vídeo para vocês sobre isso, mas o que eles vão nos ajudar na resolução da alternativa letra C aqui? O 5 primorial, ele vai multiplicar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao 5. Então, eu vou ter que selecionar nessa lista todo número primo, né, nesse caso aqui, menor ou igual ao 5. Então, eu vou circular aqui o 5, ele é o próprio valor aqui, né? E todos os menores que ele, o 3 e o 2. Esses números que eu circulei são os números que vão compor a multiplicação desse resultado aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, ó, 5 vezes 3 dá 15, perdão, e 15 vezes 2 é igual a 30. Muito bem, não é a nossa resposta também. E chegamos finalmente na última opção, 2 elevado à quarta potência, que também é uma potenciação. Assim como a gente fez alguns exemplos aqui, vamos ter que fazer agora com base 2 e expoente 4. Se a gente repetir esse processo, eu vou ter 4 fatores 2 na minha multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. E se a gente multiplicar, olha que interessante. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Portanto, 16, que é a nossa resposta correta, é também a nossa opção. A alternativa, então, letra D, é aquela que cabe aqui, né, juntamente com o nosso resultado, e essa daqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado. Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.